Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui a dar-nos um pouco do vosso dia. Espero que estejam todos bem também. Então, este webinar, como vocês já puderam reparar, será sobre o capital natural. O objetivo é então explorar o conceito e explorar alguns conceitos adjacentes, refletir sobre a sua importância e vamos dar um foco nas empresas. Portanto, vamos discutir um pouco a integração do capital natural na gestão empresarial, da minha parte. E esta é sobretudo uma sessão de partilha de boas práticas empresariais e por isso mesmo é que esta sessão se realiza em parceria com a Sonai Capital, que aproveito agora para dar as boas-vindas, para agradecer todo o interesse e a vontade em colaborar neste projeto. E nesta sessão a Sonai vai então partilhar connosco o seu projeto turístico de Troia, vai-nos dar a conhecer as suas medidas e ações que pôs em prática a nível ambiental, também por meio de implementação do sistema de gestão ambiental. E assim temos aqui presentes neste webinar a Célia Ferreira. Bem-vinda, obrigada. E sem mais demoras, vamos então passar aqui ao nosso programa, só para termos uma noção de como é que vai ser. Eu vou começar por fazer uma breve introdução ao BCSD Portugal e ao projeto sobre o qual esta ação se realiza. Vou também falar um pouco da importância do capital natural, como já referi, e também a parte da gestão empresarial e da integração do capital natural na gestão empresarial. Depois então passamos à parte da Sonai Capital, e no fim, vamos reservar aqui 10 minutinhos para perguntas e respostas, para podermos também partilhar as impressões que tivemos durante esta sessão e esperamos encerrar às 4h30. Só aqui deixar algumas regras ou recomendações deste mundo dos webinars. Primeiro é que deixem o vosso microfone silenciado durante a sessão, para diminuirmos aqui o ruído. Queremos também deixar a nota que podem sempre participar, apelamos até que participem. Também hoje somos pouquinhos, já estamos perto do Natal, mas também por sermos pouquinhos podemos também aproveitar esta sessão para participar um bocadinho mais, estamos mais à vontade para partilhar as nossas dúvidas no final da sessão, no espaço de perguntas e respostas, portanto estão à vontade. Informo também que esta sessão está a ser gravada, portanto pedimos que não divulguem o seu conteúdo, porque nós próprios trataremos de vos fazer chegar mais tarde. Agora vou-vos apresentar aqui o BCSD, que já alguns de vocês podem conhecer, mas para quem não conhece é uma organização empresarial sem fins lucrativos, foi criada em 2001, portanto vamos agora fazer 20 anos, e o objetivo geral do BCSD Portugal é, ao reunir várias empresas, dar-lhes apoio na sua jornada para a sustentabilidade. O BCSD de Portugal trabalha em várias vertentes, três principais, maioritariamente no business to business, como eu acabei de dizer. Trabalhamos com as empresas, ajudando-as a ter acesso a um conhecimento e a um networking que acaba por ser relevante nesta área da sustentabilidade e que as induzem a melhorias nas questões ambientais e na integração da sustentabilidade na sua atuação e na sua estratégia, através de formação, de grupos de trabalho e outros eventos relevantes. Mas também podemos ter outros tipos de atuação aqui no BCSD e nesta ação particularmente queremos levar a sustentabilidade ao grande público, ao público em geral, através de um dos projetos europeus do qual somos parceiros, que é o Life Volunteer Escapes. Só deixar aqui a nota também das várias empresas associadas que nós temos, são um pouco mais de 100 atualmente. Podemos observar que variam muito entre si, desde microempresas a grandes empresas de diferentes setores, e no seu conjunto acabam por representar uma fatia importante do PIB português. Também deixar aqui só a nota que o BCSD integra a rede global do World Business Council for Sustainable Development, que é a maior rede internacional de empresas a trabalhar para a sustentabilidade, com empresas associadas em diferentes países e várias organizações independentes espalhadas pelo mundo, sendo o BCSD Portugal uma delas. Queria também apresentar-vos este projeto, no qual eu sou voluntária e aqui no BCSD, que é parceiro deste projeto. Então, o Life Volunteer Escapes é um projeto do programa LIFE, ou seja, financiado pela Comissão Europeia, e o seu objetivo geral é então promover e viabilizar ações de voluntariado ambiental, fazendo através do acolhimento de voluntários em várias entidades parceiras a nível nacional, e o BCSD então é uma dessas entidades. Uma vez que as outras entidades parceiras são muito mais, dinamizam atividades muito mais no terreno, ou seja, de proteção ambiental e conservação da natureza diretamente através de, por exemplo, plantação de árvores ou controle de invasivas, o PCSD distingue-se exatamente por fazer então esta ponte com o tecido empresarial, ou seja, por se dirigir e por atuar no contexto empresarial.
Portanto, o papel do BCSC Portugal, especificamente neste projeto, é então a sensibilização e a partilha de boas práticas sobre a importância da proteção e conservação do capital natural, especificamente para as empresas, e é isto que nos traz aqui hoje. Temos vindo a desenvolver vários tipos de ações, este ciclo de webinars é dos tipos de ações que temos vindo a desenvolver. E pronto, é isto que eu tenho para dizer sobre o Life Volunteer Escapes. Agora queria começar por explorar esta primeira parte sobre a sustentabilidade, a biodiversidade e o capital natural. Vou começar por falar um pouco de sustentabilidade, que acaba por ser aquele termo que hoje em dia muito se fala, muito se diz, cada um acaba por utilizar e aplicar no seu contexto, às vezes pode se tornar um pouco confuso, mas como provavelmente sabem, tradicionalmente podemos dizer que a sustentabilidade une três pilares: o ambiental, o social e o económico, e todos eles têm que ter a mesma importância, o mesmo peso, e para uma empresa ser competitiva, não só a curto, mas também a longo prazo, e atingir a tal sustentabilidade, tem que saber integrar muito bem estes três vetores. Aqui eu gostava de distinguir 4 tópicos essenciais. Primeiro, limitarmos o aumento da temperatura média global a 1,5 graus Celsius no máximo, segundo aquilo que foi estipulado no Acordo de Paris, como estratégia, claro, para combater as alterações climáticas. Depois, valorizarmos e protegermos a biodiversidade e o capital natural, que é um pouco, se calhar, o que vamos focar mais aqui hoje. Mas também é importante assegurarmos que os direitos humanos são cumpridos e respeitados em todas as situações e, por último, também garantirmos a transparência das empresas e também das entidades governadoras. E a biodiversidade é agora um tema que se fala mais, apesar do tema do ambiente no geral já ser muito debatido, muito falado de um modo geral, não é recente, como nós sabemos, e temos aqui o exemplo do documentário e também um livro, Uma Verdade Inconveniente, que foi lançado em 2006, ficou bastante conhecido, onde o Al Gore nos aborda e de certa forma vem expor para o público em geral a questão das alterações climáticas, das emissões de gases com efeito de estufa e do aquecimento global. E esta relação entre as emissões libertadas pelas atividades humanas e as alterações climáticas já está bastante consolidada, já é aceite de um modo geral pela comunidade científica, e daqui resulta que já existe algum grau de ação por parte das entidades de governança e de política internacional, como nós sabemos, por exemplo, o Acordo de Paris. E onde nós queremos chegar agora com este slide é que o tema da biodiversidade está a seguir o mesmo caminho, podemos dizer que é o próximo grande assunto. Está a crescer uma maior sensibilidade para com esta questão. Temos aqui o exemplo do documentário Our Planet de 2019, que está na Netflix, que alerta então para esta crescente perda de biodiversidade e para a importância da conservação das espécies. E também não podia deixar de trazer aqui este novo documentário narrado por o David Attenborough, que nos fala exatamente destas questões. Está muito bonito e acho que transmite a mensagem de uma forma muito clara. E pronto, o que eu quero dizer é que já estão a ser feitas várias medidas para travar esta perda de biodiversidade. Está aqui uma pessoa com a mão levantada, deve ter sido sem querer, mas se não for, pode-se comentar no chat. Se calhar é mais fácil. Pronto, como eu estava a dizer, prosseguindo com o que eu acabei de dizer, foi publicada a 20 de maio deste ano a Estratégia de Biodiversidade para a União Europeia, aliás, da União Europeia para 2030, que é uma estratégia que vai então definir as medidas e ações que deverão ser tomadas pelos vários países no combate à perda de biodiversidade. E agora, falando do capital natural, para nós valorizarmos e protegermos a biodiversidade, temos que refletir também na sua importância e também perceber o que é que significa. E o que é facto é que os recursos naturais e até os serviços dos ecossistemas estão presentes no nosso cotidiano e em tudo o que nós utilizamos, em tudo o que nós fazemos, quer seja nos objetos do nosso cotidiano, como o telemóvel, o nosso carro, a nossa roupa, enfim, tudo existe porque foi manufaturado tendo como ponto de partida o capital natural. Então agora é importante nós conceitualizarmos então o capital natural, o que é que significa o capital natural. Então, podemos dizer que é o estoque ou a quantidade de recursos naturais, quer sejam renováveis, quer sejam não renováveis, existentes na natureza que permitem a vida humana e são, portanto, a base da economia e das empresas. Estes recursos naturais, ou este estoque, combinam-se entre si e produzem um fluxo de benefícios, que é aquilo que nós chamamos os serviços dos ecossistemas, que acabam por assumir um valor muito grande, porque são extremamente úteis e essenciais à nossa sobrevivência e permitirem então o desenvolvimento económico e social.
Para dar alguns exemplos de serviços dos ecossistemas, temos o ar limpo que respiramos, a água potável, o sol que permite cultivar alimentos, ou até o simples facto de termos um parque ou uma praia para lazer, o turismo, etc. São tudo serviços que os ecossistemas nos proporcionam de uma forma mais ou menos contínua. E também é importante aqui deste slide é termos a noção de que é a biodiversidade que sustenta ambos. E pronto, agora aqui queria trazer uma animaçãozinha, porque tem a ver agora com o progresso económico e tecnológico que nós acabamos por passar nos últimos tempos. Se olharmos atrás no tempo, especialmente ao longo do último século, vemos que ocorreu um progresso económico e tecnológico muito expressivo. Isto repercutiu-se, claro, na estrutura das empresas, das políticas e da sociedade. Houve, portanto, um progresso, muito associado também ao desenvolvimento da tecnologia. E o que nós vemos aqui, então, nesta animação, vou pôr a funcionar, é uma animação da Gapminder, e aqui o que é que nós vemos? As várias bolinhas que representam os vários países, as cores correspondem aos continentes onde se inserem. O que nós vemos é que ao longo do tempo, desde o início do século XIX, desde 1800 até aos dias de hoje, as bolas vão avançando no gráfico, e isto significa que à medida que o tempo passou, as sociedades foram passando de estados mais precários, com menores rendimentos e com baixa esperança média de vida, para a situação oposta. Houve um aumento de riqueza de um modo geral, e um aumento da esperança média de vida. Ou seja, nós enquanto sociedade acabamos por beneficiar muito destas mudanças, deste progresso, especialmente ao nível da saúde, da prosperidade dos países, ou seja, uma qualidade de vida superior no modo geral. Claro que foi diferencial ao longo das várias comunidades, dos vários países, a ritmos diferentes, mas do modo geral todos beneficiamos. Mas o que é facto é que nós fizemos isto um pouco às custas da saúde do nosso planeta. E hoje em dia na comunidade científica vão surgindo outros termos para exatamente para exemplificar esta degradação do planeta que tem vindo a ser, que nós temos vindo a provocar. Então agora trazemos aqui dois termos, que é a grande aceleração e o antropoceno, e sucintamente esta hipótese da grande aceleração defende que nos últimos 70 anos a pressão humana no ambiente foi aumentando tanto que o ano de 1950 marca para estes cientistas um momento em que as tendências de atividade humana que provocam grande impacto no planeta se intensificaram tão drasticamente que podemos falar desta grande aceleração, e que esta grande aceleração provocou exatamente a transição do período do Holoceno, onde nos encontramos oficialmente segundo a escala do tempo geológico, para o Antropoceno. Esta transição é então motivada pelo impacto que a humanidade tem no planeta e deve-se então a vários fatores, como aqueles que nós já sabemos, o aumento populacional, o desenvolvimento económico, o aumento da produção e do consumo, a subexploração dos recursos naturais, as emissões de gases com efeito de estufa, a perda da biodiversidade, etc. Todos estes fatores que nós estamos familiarizados. E a verdade é que o antropoceno não é um termo consensual entre cientistas, não é um período formal, não foi validado, mas, como o nome indica, é caracterizado por um enorme impacto humano. E portanto acho que acaba por descrever e traduzir bastante bem a situação em que nós colocamos o planeta, e é por isso mesmo que tem sido popularizado e tem sido até adotado pelo movimento ambientalista. Agora aqui neste slide vemos vários gráficos, isto acaba por corroborar com a teoria do slide anterior, e todos estes gráficos têm o mesmo padrão crescente, ou por vezes até exponencial. E o que é que isto nos indica? Conseguimos ver que existe uma estreita correspondência, ou até uma correlação, entre o desenvolvimento económico e social, que está expresso pelos indicadores à esquerda, à laranja, e as alterações verificadas nos sistemas terrestres, que estão representadas pelos gráficos à direita, a azul. E isto principalmente a partir de 1950. E o que é que isto pode propor? Pode-nos propor que é então o crescimento e o desenvolvimento das sociedades humanas que é o grande responsável pelas pressões e mudanças nos sistemas naturais. Têm vindo a ser desenvolvidos também vários modelos para avaliar então este impacto da humanidade no planeta. Achámos pertinente falar dos limites planetários, que é um modelo do Stockholm Resilience Center. O que é que nós vemos? Vemos que existem vários domínios, especificamente 9 domínios biofísicos, cujos limites não devem ser ultrapassados de forma a permitir que a humanidade se continue a desenvolver e a progredir nas gerações futuras. E o que nós concluímos a partir deste modelo é que existem vários destes limites que já estão num estado de risco acrescido, e
e também outros que até já ultrapassaram estes limites. Isto põe em risco a resiliência dos sistemas terrestres e a saúde do planeta e, por consequência, pode-nos afetar a nós e o nosso acesso aos serviços dos ecossistemas e aos nossos recursos naturais de que tanto precisamos. Também não queria deixar de trazer o Earth Overshoot Day, que foi desenvolvido pela Global Footprint Network, que, pegando na métrica da pegada ecológica, que é um indicador ambiental amplamente utilizado, que vai basicamente compara a procura de recursos por parte de indivíduos, de sistemas políticos e de empresas com a capacidade regenerativa da Terra, criou então este Dia de Sobrecarga da Terra, que basicamente marca o ponto no qual a humanidade, a nível global, passou a utilizar mais recursos do que aqueles que a Terra nos pode fornecer de modo sustentável. E isto assim pode criar um déficit ecológico. Este dia de sobrecarga não é nada mais, nada menos do que o somatório de cada país. E o que nós vemos aqui já muito obviamente é que existe um grande contraste de países, ou seja, os países desenvolvidos e com maior capacidade económica e financeira têm este dia de viragem mais cedo do que outros, e cada vez mais cedo ao longo dos anos, o que é mau. E segundo este modelo, também o que é que ele nos diz? Que desde a década de 70 que a humanidade tem estado em déficit ecológico, ou seja, tem estado a consumir mais do que aquilo que a Terra nos pode dar num ano. No caso de Portugal, em 2020, este dia de viragem foi então dia 25 de maio, o que é um dia antes comparado com 2019 e 3 semanas antes quando comparamos com 2018. Ou seja, estamos a piorar e a verdade é que nós temos apenas um planeta, mas atualmente a humanidade utiliza o equivalente a 1,7 planetas para satisfazer a procura de recursos de que necessitamos. Isto significa que a Terra, traduzindo por outra forma, a Terra precisa de 1 ano e 9 meses para regenerar tudo aquilo que é utilizado apenas num ano. Portanto, é urgente atuarmos no sentido de contrariarmos esta tendência. E agora falando da perda de biodiversidade, que já tenho vindo a alertar durante esta sessão, para além de estarmos a explorar os recursos naturais de modo insustentável, observamos também uma grande perda de biodiversidade, muito significativa mesmo, e segundo a WWF, que cria um relatório que costuma lançar anualmente com indicadores, fez uma estimativa este é de 2018, que nos diz que 60% das populações de vertebrados, e por vertebrados queremos falar de mamíferos, de peixes, répteis e anfíbios, sofreram um declínio em média de 60% desde 1970 até 2014. Isto representa uma perda massiva de biodiversidade porque ao longo destes anos perdemos mais de metade de todas as populações que existem de espécies. Isto é drástico mesmo. Podemos até dizer, aliás, muitos cientistas já têm vindo a dizer que estamos a passar pela 6ª extinção em massa. E agora também tocando num assunto muito atual, muito recente, que é esta questão dos surtos de doenças. A verdade é que há muito que a comunidade científica nos avisa para o facto da probabilidade do aparecimento de um novo vírus ou de uma nova bactéria que dissemine ao ponto de se tornar numa pandemia, ser bastante elevada. É muito relevante aqui falarmos do paralelo que existe entre a forma como nos relacionamos com a natureza e com as outras espécies e o aparecimento destes agentes patogénicos. E o que é engraçado também, engraçado entre aspas, é vermos que uma série da Netflix que se chama Resumindo, ou Explained, lançou apenas um mês antes da explosão do coronavírus, um episódio que fala precisamente disto, da próxima pandemia. Portanto, nós não podemos dizer, claro que fomos todos surpreendidos por este facto, por esta coisa que aconteceu, mas a verdade é que já há muito se falava disto ser uma possibilidade muito real. E o que acontece é que à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se industrializam e os consumos aumentam também, isto leva-nos inevitavelmente à invasão de áreas selvagens e à destruição e à degradação de habitats naturais, e estes locais podem potencialmente acolher espécies, nomeadamente animais, que são portadores de vários agentes patogénicos, podem se tratar até de reservatórios naturais, porque têm o vírus dentro de si ou outro agente patogénico, mas não lhes faz nada. E quando nós acabamos por estreitar esta convivência com estes animais, corremos o risco então de passar esse vírus para nós e termos estas consequências que hoje em dia passamos. Pronto. Agora vou então falar um bocadinho desta parte do capital natural nas empresas.
Em primeiro lugar, trago aqui estas tabelas que fazem parte de um relatório do World Economic Forum, que ao longo dos anos costuma lançar este relatório, costuma publicar anualmente, que é dos riscos globais, diz respeito ao top de riscos globais. E o que vemos é que, se olharmos para os primeiros anos aqui representados, este top 5, quer em termos de impacto, quer em termos de probabilidade, era dominado por riscos económicos, que estão representados a azul, inclusive até 2010. Mas se nós olharmos para onde estamos agora, para 2020, e também se virmos a progressão dos anos até 2020, vemos que vão cada vez mais sendo integrados riscos ambientais, que estão representados a verde. E por riscos ambientais podemos referir eventos climáticos extremos, desastres naturais, perda de biodiversidade, falha na ação climática, etc. O que é que isto significa? Que já existe cada vez mais um reconhecimento de que a natureza e a biodiversidade não importam só por si mesmos, claro que importam por si mesmos, mas representam mesmo um desafio para nós e se não atuarmos vamos ter, e já estamos a ter, vários problemas. Agora queria deixar aqui só uns exemplos rápidos ilustrativos do que significa esta dependência das empresas e da sociedade face ao capital natural. Temos aqui, em primeiro lugar, um acontecimento que se deu na Alemanha, em 2018, que a diminuição do nível da água do rio Reno durante 182 dias, que se atribuiu ao agravamento das alterações climáticas, pôs em causa toda a atividade do setor da indústria alemã. Depois temos aqui o caso da polinização. Os polinizadores são determinantes para o sucesso reprodutivo de várias plantas, onde se incluem culturas agrícolas da nossa alimentação, e portanto, se não houver polinização, que é uma coisa que está a acontecer, por exemplo, com as abelhas que estão a ficar cada vez mais em risco, o setor agroalimentar fica em risco, todo ele. Para não falar dos medicamentos, que muitos deles são fabricados a partir de substâncias naturais retiradas das plantas. Por último, temos aqui outro exemplo, que é o facto de haver várias cheias em Veneza, que se atribui também ao agravamento das alterações climáticas, que acabam por fazer uma disrupção de serviços dos ecossistemas de regulação hídrica e regulação do clima. E neste caso específico de Veneza, o que nós podemos pensar é que pode ter um enorme impacto no turismo, que é um setor muito importante para Veneza. Agora, então, nós temos que explorar aqui a importância do capital natural para as empresas. Em primeiro lugar, é muito nítido, nós já percebemos que todas as empresas dependem destes bens e serviços naturais, a vários níveis, quer seja só pelas coisas básicas para uma empresa funcionar, pelo uso de água, pela energia e pelas matérias-primas que são do processo produtivo de cada empresa. Também tem outras dependências mais indiretas, por assim dizer, que podem estar a montante ou ajusante da cadeia de abastecimento. Isto quer dizer o quê? Que também as flutuações na disponibilidade de recursos e no bom funcionamento dos ecossistemas pode ter um impacto na performance das empresas. Por outro lado, também temos que ver que as empresas impactam o ambiente e, novamente, aqui podemos ter impactos mais diretos, por exemplo, o impacto no local ou na zona onde opera cada empresa, e na exploração direta de certas matérias-primas, mas também impactos menos óbvios que têm que ser contabilizados. Esta ligação entre o capital natural e as empresas vai resultar também em riscos ou também em oportunidades e também, de outra forma, em custos e benefícios. Portanto, é inevitável que surjam desafios e uma boa gestão acaba por determinar o sucesso da empresa em termos de, por exemplo, se queremos perceber e resolucionar os riscos da melhor forma e também se queremos aproveitar as oportunidades. Portanto, é bom que exista uma boa gestão para que possamos tirar o melhor das situações. Queria também deixar aqui a nota muito rapidamente da cadeia de valor. Como eu já tinha falado, é importante haver uma avaliação na empresa ao longo de toda a cadeia de abastecimento, não só na esfera direta da empresa, mas também a montante ou jusante, porque em todas as etapas existem coisas para melhorar e existem impactos e também dependências que devem ser consideradas. E também, se virmos aqui esta parte dos capitais de uma empresa, que se calhar já ouviram falar, a verdade é que sem o capital natural os restantes capitais não existem, porque este engloba os restantes capitais na medida em que fornece o básico para a empresa funcionar.
Ou seja, sem o número de recursos e serviços da natureza, a empresa não consegue operar e sem capital natural, os outros capitais ficam sem alicerce e, portanto, não se sustentam individualmente nem se desenvolvem. E podemos até refletir de que vale ter uma excelente performance financeira se para isso estamos a subexplorar no curto prazo certos recursos naturais, a degradar se calhar o ambiente à nossa volta e depois também a longo prazo estamos a impor consequências a nós próprios enquanto empresa. Já tem ocorrido uma mudança de visão neste sentido, no de englobar o capital natural na estratégia da empresa, mas ainda há um caminho a percorrer e é essencial então perceber a ligação entre os vários capitais para que possamos ter uma melhor gestão. Então, também quisemos trazer este dado aqui porque é muito elucidativo. É um dado que está presente neste relatório do World Economic Forum, que foi publicado em janeiro, e o que é que nos diz? Diz-nos que está estimado que mais de metade do PIB mundial é moderado ou altamente dependente da natureza e dos seus serviços. Ou seja, até estas estimativas mais económicas nos falam desta dependência do capital natural e da natureza. Portanto, não podemos mesmo ignorar e temos mesmo que fazer esta aliança entre a natureza e o ambiente e a economia. E temos que admitir que é preciso algum tipo de mudança em quase todos os negócios, excepto aqueles que já nascem também com uma certa missão para o ambiente. E claro que existem setores mais ameaçados do que outros, especialmente vulneráveis, por estarem mais expostos a esta dependência, quer seja diretamente como pela cadeia de abastecimento. Temos aqui, por exemplo, a área florestal e a agricultura, a pesca e a aquacultura, o setor alimentar, a construção e a energia, são tudo setores mais afetados. E, evidentemente, temos que todo o mundo digital e mais da tecnologia acaba por ser menos dependente, evidentemente. Então aqui acabamos por identificar algumas aplicações que pode ter então esta integração do capital natural na gestão da empresa. Isto tudo partindo de um ponto, de uma ação primeira e mais importante, que é de fazer uma identificação e uma avaliação dos impactos e dependências. Claro que as vantagens não se esgotam aqui, mas quisemos trazer estas, porque, começando pela primeira, se uma empresa identificar e fizer uma avaliação dos impactos e das dependências face ao capital natural, vai também conseguir reconhecer quais é que são as oportunidades que podem aproveitar e também quais os riscos a que estão mais expostas. Depois, ao ter já este conhecimento já feito nestes dois passos, vão também ter uma maior facilidade em comparar opções, quer seja entre produtos, materiais, projetos, processos da empresa, e conseguem então perceber qual é que será mais viável, tanto para a própria empresa como também para o ambiente. Depois, também é muito importante que as empresas identifiquem o impacto que têm nos stakeholders, como nós sabemos, são peças-chave na ótica das empresas, portanto, é importante também vermos todo o impacto que temos, não só dentro da empresa, mas todas as partes interessadas. Também não só o conhecimento acerca de si próprio e da atividade é importante, mas também a forma como vamos divulgar, reportar e comunicar, porque se soubermos exatamente onde vamos ter mais impactos e daquilo que estamos mais dependentes, também vamos conseguir comunicar de uma forma muito mais clara e muito mais transparente, e é muito importante então e pertinente erguer uma boa estratégia de comunicação, tanto internamente para os nossos colaboradores e para as partes mais chegadas à empresa, porque conseguimos motivá-los muito mais e trazê-los para a ação, mais assim dizendo, e também externamente, porque também é importante passar esta mensagem de que a empresa está a fazer algo. Por último, também as empresas também conseguem adquirir uma vantagem através da valoração dos impactos e das dependências já identificados. Isto pode ser feito de uma forma mais simples, quer seja por uma avaliação mais qualitativa, só para percebermos onde é que está o maior impacto e onde é que devemos atuar primeiro, também para definirmos prioridades, mas a ideia é também passar um bocadinho, à medida que se vai ganhando experiência, para uma valoração mais quantitativa, ou seja, pela atribuição de um valor monetário que vai estimar então o valor líquido ou total do impacto da empresa no ambiente ou na sociedade. Já existem alguns documentos e guias que as empresas podem utilizar para identificar os impactos e dependências relativamente ao capital natural, para medir e para valorar. Aqui temos este exemplo que é o Protocolo de Capital Natural, que é um documento que acaba por ser bastante completo, assim como uma introdução, e pronto, nós recomendamos. Agora, muito rapidamente, queria só trazer aqui alguns exemplos de boas práticas de empresas com as quais nós tivemos o prazer de nos cruzar. Também vale a pena também darmos exemplos, também são empresas portuguesas, mas que estão presentes em Portugal, pelo menos. Começando pela EDP,
trazemos aqui um caso de reintrodução de uma espécie que estava muito ameaçada em Portugal e até que chegou ao ponto dos últimos indivíduos residentes desta espécie, que é a águia pesqueira, deixaram de nidificar em Portugal. Ou seja, devido ao aumento da presença humana, por exemplo, pelo turismo, entre outras causas. Então, a EDP acabou por fazer uma parceria com o Centro de Investigação CIBio e financiou um projeto que permitiu transferir 56 juvenis desta espécie para a Albufeira do Alqueva, que foi o local escolhido para fazer esta reintrodução, para então fomentar o regresso das águias pesqueiras a Portugal. Este projeto foi apoiado durante 8 anos e acabou por ter resultados positivos porque as águias acabaram por voltar a nidificar cá em Portugal. Portanto, este projeto é um contributo muito importante, tanto para uma espécie a nível regional e também de combate à perda da biodiversidade, e também é um bom exemplo de cooperação entre o mundo empresarial e o mundo científico. Agora trazemos aqui este exemplo da LIPOR. Ao longo de 40 anos existiu um aterro sanitário, que era o aterro de Hermesinde, que recebia grande parte dos resíduos urbanos de municípios do Grande Porto, e sendo estes que eram tratados pela LIPOR. E em 2009, de forma a compensar estas décadas de acumulação de efeitos ambientais prejudiciais, a LIPOR decidiu implementar um projeto de selagem, de recuperação e de valorização ambiental e paisagística do espaço deste antigo aterro. E passado um tempo, este aterro foi então transformado num parque lúdico, Parque Aventura da LIPOR. Então aqui nós passamos de um espaço que era altamente poluente para um local de interesse público e benéfico para a comunidade e que ao mesmo tempo também cria valor para a empresa, para além de poder também neste espaço promover valores positivos para a biodiversidade, para os ecossistemas, portanto são várias as opções que se pode fazer num espaço como este. Também temos aqui o caso da Navigator, que é, sendo a maior produtora florestal privada em Portugal, esta segue uma estratégia que tem por base a gestão florestal sustentável, procurando promover a valorização da floresta e de valores naturais e socioculturais existentes no património que está sob a sua responsabilidade. Por isso, isto implica que o seu modelo de gestão florestal inclua uma avaliação de riscos e oportunidades, bem como de impactos e de mitigação, e até um quadro de boas práticas que é aplicado em todas as operações da empresa e também aposta em certificação. Mais especificamente, no âmbito da conservação da biodiversidade, esta também faz parte do seu modelo de negócio, fazem um mapeamento de zonas de interesse para a conservação, classificam áreas de alto valor de conservação segundo vários critérios, como por exemplo sendo ecossistemas raros ou ameaçados ou em perigos de extinção, zonas críticas para a proteção de bacias hidrográficas, para a conservação do solo e até para a identidade cultural das comunidades locais. E temos aqui um exemplo que, graças ao ajustamento das operações ao ciclo biológico das espécies, a população de águias de Bonelli, que é uma espécie ameaçada na Península Ibérica, tem vindo a demonstrar uma evolução positiva. Por último, temos aqui a REN. A REN, para minimizar e para compensar os impactos na flora e uso do solo resultantes da construção e da manutenção das suas linhas aéreas de transporte de eletricidade, que se situam exatamente em terrenos florestais, e ao mesmo tempo para também dar resposta à legislação em vigor, nomeadamente aquela relacionada com o sistema de defesa da floresta contra incêndios, optou então por uma estratégia de arborização. Esta estratégia já está em vigor desde 2010, gerou um plano de reflorestação destes locais e já levou à plantação de 1 milhão de árvores numa área superior a 2.000 hectares. Então, o que nós vemos aqui é uma empresa a fazer mais pelos locais que mais impacta na sua atividade, e daqui resultam impactos positivos pela melhoria e maximização dos serviços dos ecossistemas e da biodiversidade nos locais, isto tudo para compensar também o impacto, para fazer então esta tal compensação de impactos. E pronto, acabei agora a minha parte. Queria só deixar aqui a nota para vos pedir para responderem ao questionário de satisfação, que é muito importante para o projeto, para o Life Volunteer Escapes. Vou deixar aqui no bate-papo para que possam responder e aceder já diretamente. Portanto, agradecia. Muito obrigada por terem ouvido então esta parte mais teórica da minha parte e queria então passar a palavra à Célia para falar então do projeto da Sonai Capital. Obrigada. Pronto. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que o BCSD Portugal nos fez para partilhar a experiência que temos tido nesta área
da gestão da biodiversidade e do capital natural, num sítio onde essa ligação é bastante evidente, que é Troia. A generalidade das atividades económicas está muito dependente do capital natural. Em algumas atividades isso nem sempre é muito visível, mas de facto no caso de Troia, para além dessa dependência, a biodiversidade constitui também um fator de diferenciação pelos produtos e serviços turísticos que pode originar e, portanto, tem tido aqui uma atenção especial. Eu penso que a Sofia ainda não deixou de partilhar o ecrã. Agora sim, acho que já vou conseguir partilhar. Sim, já estamos a ver. Já está? Sim, já está. Ok. Portanto, olhando para o nosso projeto, provavelmente a maior parte das pessoas que estão a ouvir conhecerá a Troia. A ocupação turística da Península de Troia remonta aos anos 60, sendo que a presença da SONAI nesta área começou no final da década de 90. Portanto, a ocupação turística começou com o projeto da Torre Alta, que devido a vicissitudes diversas, e nomeadamente à intervenção que o Estado acabou por fazer no projeto após o 25 de Abril, passou por um conjunto de fases mais complicadas, de injeção de capital por parte do Estado, não obstante ser um projeto bastante inovador para a área, muito construído em linha com aquilo que eram as filosofias reinantes nos projetos tipicamente de sol e mar, dava já alguma atenção a segmentos de mercado que na altura eram emergentes, como o golfe e a náutica, mas aquilo que aconteceu de facto é que o projeto acabou por nunca vingar e por nunca ser construído na sua totalidade. Na década de 90, e pelo facto de o projeto ter uma série de problemas, nomeadamente sociais, porque havia milhares de trabalhadores da empresa com ordenados em atraso e com dificuldades diversas, o Estado era o maior credor da empresa por via da segurança das dívidas à Segurança Social e ao Fisco, e portanto, sendo o maior credor, lançou um concurso para vender esses créditos, e é aí que a SONAI fica ligada a este projeto. Portanto, na sequência do concurso público que foi lançado, acabou por ser celebrado um contrato no ano 2000, o contrato de investimento que estabelece parte a parte as obrigações que existiam no sentido de fazer a requalificação, e já aí era referido nesta ótica ambiental, económica e urbanística daquele local. Portanto, como é que aqui as questões ambientais surgiram? Quando se soube que a SONAI ia investir naquele local, havia um conjunto de preocupações, nomeadamente nos meios ligados às ONGs, ao nível das instituições que tutelavam a conservação da natureza, do que é que poderia vir a ser o desenvolvimento daquele território, que se tinha perfeita noção de que era um território sensível e com particularidades que tinham que ser observadas, e a forma como isso ia ser conciliada com o desenvolvimento turístico. Houve aqui uma grande abertura da gestão de topo na altura para pensar nestas matérias, e que na altura não eram tão evidentes como são hoje em dia, estamos a falar no final dos anos 90, e isto culminou com a contratação de uma equipa ligada ao meio académico que assessorou o desenvolvimento do próprio projeto e o desenvolvimento do conceito. Uma equipa ligada ao Instituto do Marte, um consórcio de universidades ligado à Faculdade de Ciências, à Nova, mas também a outras universidades em Portugal, e que influenciaram em muito todo o conceito, o desenvolvimento do projeto, porque no fundo aquilo que se fez foi olhar para o território, fazer um zonamento de sensibilidades e com isso ocupá-lo de forma mais sustentável e tendo em conta as particularidades de cada uma das áreas. Portanto, isto assim em termos muito gerais, tivemos esta primeira fase
que se verificou na altura do desenvolvimento dos planos de ordenamento do território, plano de urbanização, por exemplo, em que foi desenvolvido um estudo que se chamou o Estudo Ambiental Estratégico, na altura, um antecessor daquilo que hoje em dia é a avaliação ambiental de planos, que na altura ainda nem estava consagrado na legislação portuguesa, mas que olhou para o conjunto do projeto e definiu aqui medidas que deveriam ser implementadas para calcular estas temáticas. Aqui estamos a falar por volta do ano 2000. Aliás, o estudo começou a ser feito em 98 e nós continuamos a trabalhar com essa equipa do IMAR até aos dias de hoje, agora ao nível da monitorização ambiental. Deve ser um dos projetos com o mais longo histórico de dados que existe em Portugal neste momento e de monitorizações consistentes. Já vamos com 2 décadas de dados. Depois tivemos aqui uma segunda fase em que tivemos um conjunto de procedimentos de avaliação de impacto ambiental. E paralelamente a esta segunda fase, em que tivemos já 3 procedimentos de avaliação de impacto ambiental, implementámos um sistema de gestão ambiental, que era aliás uma das recomendações do estudo de impacto ambiental da Marina e do Novo Cais dos Ferries, que abrangeu todo o território que nós geríamos. Basicamente, abrangeu inicialmente também as fases de projeto, depois a fase de construção e finalmente a fase de exploração. Para termos uma ideia do que é que estamos a falar, nós não estamos a falar de uma área protegida, no sentido de ser um parque natural ou uma reserva, mas estamos a falar de uma área que está entre 2 áreas protegidas. De um lado temos o Parque Natural da Arrábida, do outro lado temos a Reserva Natural do Estuário do Sado. Temos, isso sim, uma área relevante integrada na Rede Natura 2000. Portanto, só para dar aqui algumas referências, aqui nesta zona nós temos aqui o local onde está a Marina, o Cais dos Catamarãs, a zona comercial, um conjunto de apartamentos turísticos e hotéis e que fica junto ao local onde atracam os catamarãs. O desenvolvimento deste projeto também implicou a deslocalização do Cais dos Ferries para uma zona mais a sul por questões de ordenamento do território e de reduzir o trânsito de atravessamento aqui na península. Portanto, passámos a ter um cais de catamarãs na zona mais urbana, digamos assim, e o Cais dos Ferries, que além de viaturas também pode levar pessoas a pé, que atraca cerca de 5 km a sul, junto a um empreendimento que já ali existia, conhecido por Sol Troy, que foi construído nos anos 80. Portanto, esta mancha que vocês veem aqui neste tom de bege constitui a área da Rede Natura 2000. Os limites são sensivelmente estes. Portanto, o que é que foi feito? Nós não podemos esquecer que estamos numa zona que já estava intervencionada. Não chegámos a um território pristino e vamos fazer um desenvolvimento. Não, estamos numa zona que já estava intervencionada e cujo projeto, com a agravante que o projeto inicial não tinha sido acabado. Portanto, numa primeira fase houve aqui uma ação de remoção de passivos, diria, que incluiu a demolição de 2 torres inacabadas de 15 pisos, mas também todo um outro conjunto de edifícios obsoletos e infraestruturas em muito mau estado de conservação que tiveram que ser demolidos. Desses edifícios, já agora uma nota, 98,5% dos resíduos que resultaram dessas demolições foram reutilizados no local. Estamos a falar de materiais inertes que foram utilizados como subbases de pavimentos, para trincheiras drenantes, para fazer modulação de terrenos. Portanto, muitas das britas que foram usadas nas estradas, que atualmente temos em Troia, resultaram de demolição dos edifícios que pré-existiam. Portanto, já aqui uma aplicação da economia circular, que hoje está tanto em voga. Depois, 1% dos outros resíduos, além dos 98,5%, 1% foi enviado para fora de Troia para reciclagem, para valorização, e só 0,5% é que teve como destino final o aterro sanitário, portanto só mesmo aqueles resíduos que não podiam ser demolidos. Portanto, essas construções que foram demolidas localizavam-se essencialmente aqui nesta zona azul e também neste creme amarelo mais clarinho que temos aqui. Portanto, estamos a falar de 7.243 câmaras para este território, de uma área bruta de construção que corresponde a 4,4% da área total e de 260 hectares incluídos em área de rede natura, portanto corresponde sensivelmente aqui
esta zona. Para quem conhece a zona e para ter aqui algumas referências, portanto aqui começa a Sol Troia, aqui temos o empreendimento do Grupo Estana. Esta mancha aqui a verde é um campo de golfe que já existia, que foi construído nos anos 70 e que reabilitámos. Grande parte, esta zona está praticamente toda construída, só faltam aqui uns apartamentos neste vértice. Esta zona também eu diria que está a 80, 90% construída, mas está toda infraestruturada e portanto há um conjunto de moradias ainda em construção, mas já uma parte muito pequena, portanto já está relativamente consolidado. O campo de golfe já existia, prevê-se ainda a construção aqui de um hotel nesta zona. E falta apenas desenvolver aquilo que nós chamamos do Eco Resort, que é um projeto vocacionado para a fruição da zona da Caldeira, que é uma área de elevado valor natural, que é que este reentrância, que há aqui um braço do rio que entra aqui, que tem uma área de sapal e que é uma zona de grande beleza paisagística, e também das ruínas romanas de Troia. Temos aqui neste número 1 um monumento nacional, que é o maior complexo de salgas de peixe que é conhecido em todo o Império Romano, e cuja gestão e conservação também é assegurada por nós. Portanto, para dar aqui uma visão global daquilo que são as diferentes áreas do projeto. Nesta zona a azul temos também um centro de conferências, um centro de eventos, portanto um conjunto de infraestruturas que têm como especial missão ajudar a combater a sazonalidade, que é um tema que em Troia é relevante, e portanto porque estão vocacionadas para o segmento das empresas. Naturalmente que no contexto que atualmente vivemos esse setor está muito afetado, em Troia como em qualquer outro sítio do mundo, mas é aqui um setor que permite, tal como o golfe, que em períodos de menor ocupação motivada pela praia, tenhamos aqui outro tipo de ocupação. Ao nível daquilo que foram as intervenções no território. Portanto, aqui nesta imagem vocês podem ver sensivelmente de meio para a esquerda esta zona de Pinhal, que corresponde àquela área que eu estava a dizer que estava integrada na rede Natura 2000, e aqui conseguem ver a área de Sapal que eu referi, a área da Caldeira, que é uma laguna que fica aqui nesta zona. Portanto, as torres que foram demolidas ficavam aqui nesta zona que tem aqui à direita e, portanto, hoje em dia não tem qualquer sinal dessa ocupação. Como é que foi aqui a nossa interação, assim, em termos de grandes marcos com este território, com a biodiversidade que aqui existia? Uma das primeiras medidas que foi implementadas teve a ver com o ordenamento dos acessos à praia. Aquilo que se verificava era que tínhamos um grande sistema dunar, mas as dunas estavam completamente devassadas, parecia uma verdadeira teia de aranha com imensos caminhos e trilhos e cada pessoa passava por um sítio, as máquinas que faziam a manutenção do areal idem, e portanto havia aqui a necessidade de fortalecer este sistema dunar, que é extremamente importante para a preservação do próprio território. Portanto houve aqui um investimento relevante na construção de passadiços sobrelevados, que permitiram que este sistema dunar tenha robustecido muito e de forma muito relevante nos últimos 20 anos. Estes passadiços começaram a ser construídos no final do ano 2000 e as diferenças são muito notórias nos dias que correm. Eu já vos vou mostrar uma imagem que mostra como é que a linha de costa tem variado na ponta norte da península e em parte também devido a estas medidas que foram aqui implementadas. Este ordenamento passou essencialmente por três coisas. Em primeiro lugar, pela construção dos passadiços. Em segundo, pela formação das pessoas que faziam a manutenção da praia, pelos locais por onde poderiam passar, não passar, criar um acesso específico para os tratores e definir os locais na praia que eram passíveis de ser peneirados, entre aspas, ao nível da areia, com máquina e aquilo onde não se podia pisar. E a eficácia dessas medidas foi absolutamente espetacular. Nessa mesma altura, estamos a falar muito início dos anos, isto é um processo que continua e continuamos a acompanhar a evolução das dunas, mas nessa mesma altura tivemos também aqui medidas importantes ao nível do Pinhal. Troia foi um dos primeiros locais onde foi detectada a praga do nemato da madeira do pinheiro, que é uma praga que começou pela Península de Setúbal e que hoje em dia está disseminada praticamente em todo o território nacional. Espanha também já está nas ilhas,
e aquilo que aconteceu foi que morriam, nestes primeiros anos, 2, 3 mil pinheiros no nosso terreno, com grande envergadura, e que começaram a deixar as pessoas assustadas sobre o que é que ia acontecer com o pinhal, porque a ver os pinheiros a morrer daquela maneira era uma doença nova, e aqui o tema das espécies invasoras e exóticas, neste caso não será uma invasora, mas é uma exótica, que não encontrou competidores naturais neste terreno e que teve aqui um efeito muito devastador. Na altura foi estabelecido um protocolo com a então Estação Florestal Nacional, que fez aqui um trabalho verdadeiramente de investigação e desenvolvimento, que culminou até com produtos que hoje em dia já estão colocados no mercado para combater esta doença, mas basicamente conseguimos controlar esta praga, e hoje em dia o número de pinheiros, que compara com os 2.000 e tal por ano, ou 3.000 nos primeiros anos, nós hoje em dia cortamos 200 pinheiros nesse mesmo território, e a conclusão que temos das análises efetuadas é que 90% já não morre do nemato, morre de outras doenças, outras causas, enquanto que nos primeiros anos era exatamente o oposto, eram 80, 90% dos pinheiros mortos efetivamente estavam afetados com a praga do nemato da madeira do pinheiro. Portanto, houve aqui um tema sanitário, mas com grande impacto ao nível da biodiversidade, porque a morte destes pinheiros poderia colocar aqui em risco a robustez deste sistema dunar mais maduro, que é o sistema aqui da área do pinhal. Tivemos também aqui um grande trabalho ao nível de requalificação de áreas degradadas. Havia muitos resíduos espalhados por toda a península, acumulados durante décadas, e também como estes terrenos tiveram um pouco ao abandono, portanto era um sítio para as pessoas vazarem tudo aquilo que consigam imaginar, e havia coisas acumuladas em grandes quantidades. Portanto, houve aqui um trabalho de limpeza e de remoção de passivos que também não foi despeciente. Todos estes anos foram acompanhados por equipas muito ligadas ao meio académico, ao nível da monitorização ambiental, e que nos permitiram ver como é que a nossa interação com o território estava a decorrer. E, portanto, nós monitorizamos coisas como a dinâmica costeira, as pradarias marinhas, numa determinada fase a avifauna, tem variado ao longo dos anos, porque em função daquilo que em cada momento é considerado relevante. Mas, portanto, numa primeira fase, e o sistema de gestão ambiental começou a ser implementado logo no início da década de 2000, foi certificado pela ISO 14001 em 2005, registado no EMAS em 2008, mas sempre teve aqui uma componente muito forte de conservação da natureza. Aliás, os auditores normalmente nos vinham auditar, ficavam muito espantados porque não estavam habituados na generalidade das organizações a haver tanta temática na área, quer do ordenamento do território, quer na conservação da natureza. Normalmente nas empresas focavam-se na água, na energia, nos resíduos, nos gases, enfim, eram os temas clássicos. E quando chegavam ali havia toda uma série de temáticas com as quais naturalmente, habitualmente não estavam tão familiarizados. Depois, para além destes temas mais relacionados com o ordenamento do território, com a biodiversidade, tivemos também aqui uma fase, e esta é contínua, de grande atenção ao tema da otimização de consumos. Obviamente que o tema da ecoeficiência ambiental e ecológica e económica é muito relevante em qualquer organização, e portanto este tema também foi sempre sendo acompanhado com especial atenção, no sentido de gerirmos da forma mais eficiente possível os recursos naturais que temos aqui ao nosso dispor. E também uma aposta na comunicação dos valores naturais e na diferenciação do projeto por esses mesmos valores naturais, porque o objetivo é que as pessoas que vão a Troia percebam que estão num sítio diferente, que têm as suas particularidades e que saibam algo mais sobre ele quando dali saírem. Esta imagem que vocês veem aqui é uma reprodução de um painel que nós temos no passadiço de acesso à praia, e que mostra, em termos cronológicos, como é que a linha de costa tem evoluído. Portanto, aquilo que vocês veem aqui é a linha de costa nos anos 2000, não é? Hoje em dia, aliás, nem 2000, mais do que 2000, mas como veem, tudo isto são equilíbrios muito instáveis. Portanto, esta imagem que vocês têm aí aqui
eu não consigo ler esta letra, mas tenho quase a certeza que é 1950. As primeiras imagens aéreas que nós temos de Troia são pós-Segunda Guerra Mundial, porque a Força Aérea Americana fez um levantamento a nível de toda a Europa depois da Segunda Guerra Mundial e também fotografou esta zona de Troia. Portanto, nós temos registros dessa altura, e isto tem permitido às equipas que trabalham connosco fazer aqui a evolução ao longo de uma série de décadas de como é que estas dunas têm crescido. Portanto, aquilo que vocês veem é que em poucas décadas, não estamos a falar de períodos geológicos, eras, estamos a falar em décadas de muitas pessoas que estão vivas hoje em dia, a escala da variação que vocês têm aqui. Eu penso que o apoio de praia dá para terem uma noção do que é a escala deste crescimento. Não é? Estamos a falar de centenas de metros em 30, 40 anos. Não sei se alguém que esteja a ouvir possa ser de Setúbal ou fosse para Troia há alguns anos, mas havia aqui uma bola nívea que ficaria algures por aqui. A bola nívea era o sítio que estava na praia onde as pessoas se juntavam aqui há 20 anos. E, portanto, se as pessoas se juntavam aqui neste sítio, na bola nívea, que é qualquer coisa por aqui, não sei se conseguem ver o cursor, portanto, estamos a dizer que aqui há não muitos anos, há 20 ou 30 se calhar, o areal chegava aqui. Neste momento temos esta extensão de dunas já relativamente consolidadas aqui pela frente. Portanto, tal como isto aumenta aqui, temos um fenómeno de acreção, naturalmente que noutros locais do litoral o processo será inverso. Mas isto é um tema que nos merece aqui especial atenção, para o qual sensibilizamos quer as nossas equipas, quer quem nos visita, porque para este sucesso é fundamental que as pessoas não pisem as dunas, que permitam que elas fiquem robustas. Aqui temos duas grandes vantagens que não existem em todo lado. Estamos na foz de um rio, portanto há sedimentos, e temos também aqui uns temas relacionados com a circulação das correntes que nos privilegiam neste aspecto. Portanto, temos as condições naturais ótimas para isto crescer, mas essas condições também existiam há 20 ou 30 anos. O que faz aqui a diferença neste crescimento são as medidas que foram implementadas. Há locais em que isto será mais difícil de fazer, porque não existem as condições naturais, a disponibilidade de areia, o vento, enfim, aquilo que é necessário para fazer dunas. Mas aqui temos duas coisas. Temos as condições naturais, que essas terão existido há 50 anos tal e qual, mas temos acima de tudo um conjunto de medidas implementadas que permitiram que a natureza pudesse trabalhar por si. Nós não pusemos lá nada a suster areias, não pusemos paliçadas, basta não mexer, que as dunas crescem. Basicamente, aliás, nós temos aqui um passadiço que foi construído no ano 2000, que já tivemos que o aumentar 2 vezes, porque o passadiço já acabava a meio das dunas. Numa primeira fase, os arquitetos até brincavam um bocadinho com o professor que estava a dizer a altura que o passadiço devia ter e a distância, porque dizia, que horror, passado pouco tempo ele estava enterrado. Portanto, há aqui uma grande dinâmica natural que é preciso entender e deixar trabalhar, digamos assim. Ao nível da monitorização, como eu estava a referir há bocado, nós temos um conjunto de ações de monitorização que implementamos e que resultam de obrigações decorrentes de estudos de impacto ambiental. Por exemplo, no caso do estudo de impacto ambiental da Marina e do novo Cais dos Ferros, nós ficámos com obrigações de monitorização ao nível da dinâmica costeira, dos ambientes intertidais, que são as zonas entre marés, e aí o que é relevante são as pradarias marinhas, que vocês podem ver aqui na imagem da direita, que são um dos habitats mais produtivos no mundo e que têm funções ecológicas importantíssimas, nomeadamente ao nível da transparência da água, são um berçário de muitas espécies. E, de acordo com levantamentos efetuados a nível nacional, Troia e Ria Formosa são os 2 melhores sítios em termos de conservação das pradarias marinhas. Portanto, isto é um valor que foi aqui identificado muito relevante, que tem aqui grande importância ecológica nesta zona. Também para outras atividades, porque sendo um berçário de muitas espécies, por exemplo, tem muita importância para a pesca nesta zona, não é? Isto tem cavalos marinhos, chocos, enfim, uma série de espécies que aqui se abrigam e nidificam. E é uma coisa que é desconhecida da maior parte das pessoas e que nós também tentamos levar aos nossos turistas e explicar a importância,
Muitas vezes acontece quando estamos a fazer atividades sobre as pradarias marinhas, há pessoas que dizem, mas eu já vinha de férias para aqui há 20 anos, nunca tinha visto isto, nem tinha percebido, até porque também só se vê muito bem quando as marés estão muito baixas, e portanto de repente há todo um mundo novo que as pessoas descobrem e que nem imaginavam ali mesmo ao pé de si. Também tivemos aqui um projeto que na altura foi muito emblemático e deu muito que falar na comunicação social, que é o morcegário. Numa das torres que foi demolida, foi detectada uma colónia do morcego rabudo, que é uma espécie que tem estatuto de proteção, nomeadamente ao abrigo da Convenção de Bona, e portanto para que a torre fosse demolida, o ICNF impôs que houvesse um realojamento, digamos assim, dessa colónia, e de facto ele foi feito e com sucesso. E até neste momento já foi, na altura não se tinha detectado reprodução da espécie em Troia, porque eles depois usariam abrigos na Arrábida e noutros locais, mas entretanto já se detectou que a espécie neste momento já se reproduz também em Troia, o que aumentou em termos de conservação da natureza a importância que este abrigo tem para esta espécie de morcego. Os morcegos normalmente são bichos de que ninguém gosta e as pessoas não acham graça e têm medo e existem imensas crenças, mas do ponto de vista ecológico são extremamente importantes. Portanto, esta espécie em particular é uma espécie fissurícola, o que também faz com que sejam conhecidas poucas populações, porque normalmente os sítios onde vivem são pouco acessíveis. A torre, que é uma construção humana em betão, acabou por constituir um abrigo com condições ideais para a sua existência, e em Portugal apenas se conhecia uma outra população na Serra do Alvão. Depois de se estudar a população de Troia, percebeu-se que eles à noite vão para a Rábida e para a Palmela e para a Comporta, portanto haverá ali outras zonas onde também que também ocupam, mas que não eram conhecidas na altura. Tivemos também um procedimento de avaliação de impacto ambiental associado à construção de um centro desportivo, portanto basicamente são 2 campos de futebol para equipas que tipicamente na época baixa vêm fazer treinos para Portugal. E aqui os temas que foram considerados críticos foram os temas dos recursos hídricos e da flora, e portanto também há aqui um conjunto de monitorização que se faz, de ações de monitorização que se fazem relacionada com este procedimento de avaliação de impacto ambiental. Para vos dar nota de um tema que também nos é muito caro, gostava só de mostrar aqui como é que tem sido a evolução do nosso consumo de água nos últimos perto de 10 anos. A água que nós consumimos em Troia é captada em Troia, neste momento é gerida por uma empresa municipal, no qual nós também temos uma participação, mas basicamente aqui estamos a ver o capital natural na sua plenitude. A água é captada em Troia, é usada em Troia, existe um metar em Troia, onde ela é tratada e descarregada, neste caso no solo, não é diretamente para o rio, é por infiltração, mas foi feito aqui um esforço bastante relevante de redução. O nosso maior consumidor é o campo de golfe. O golfe, de facto, tem uma pegada hídrica relevante, é o que é, não vale a pena não o reconhecer, mas nós hoje em dia estamos a consumir cerca de 50% do que consumíamos há 10 anos em condições climatéricas semelhantes. Não é? Há aqui, se vocês virem, há uma tendência de descida, depois há alguns anos que tem uns picos. Isso tem a ver com o facto de ser um ano mais quente ou menos quente, mas a tendência geral que tem aqui existido e que é consistente é de redução. Portanto, vocês basicamente na linha de cima veem o nosso consumo de rega, na verde, a linha amarela tem o consumo só do golfe, que como veem é cerca de metade daquilo que é o consumo de todas as áreas regadas. Estamos a falar das áreas sob nossa gestão direta e que representam uma parte relevante do que se passa em Troia, mas depois existirão os particulares que têm os seus contadores de água e esses nós naturalmente não controlamos. E depois temos aqui a azul, o consumo humano, que tem aumentado ligeiramente, mas aí por um aumento de atividade, porque estamos até mais eficientes. O nosso consumo por dormida nos hotéis tem baixado, portanto, aí há um aumento que tem a ver com um maior desenvolvimento turístico, com crescimento de atividade. No caso do golfe, estamos a falar do mesmo campo de golfe, regado com cerca de metade da água. Isto não aconteceu por acaso, exigiu aqui um investimento relevante. Basicamente,
a água que é usada para regar o golfe entra, vai para um lago e o lago funciona como reservatório e depois é feita a rega do campo. Aquilo que acontece é que esse lago, que era dos anos 70, já tinha problemas e, portanto, tinha rupturas, infiltrações, a impermeabilização já não era muito eficaz e, portanto, havia água que se perdia. Portanto, foi feito aqui um grande investimento de impermeabilizar de novo o lago e implementar um novo sistema de rega automático, com alertas, que permite reduzir os ciclos, portanto, muito mais eficiente do que aquele que existia do passado e, portanto, há aqui também um maior acompanhamento das equipas e das operações, mas tem tudo a ver com isso. Ninguém tem relva mais seca, a relva terá a água que necessita, mas usada de forma muito mais eficiente. Uma das áreas onde também temos apostado e continuaremos a apostar tem a ver com a comunicação e aqui o grande foco tem sido ao nível dos valores naturais, da biodiversidade. Nós desde 2005 já abrangemos mais de 25 mil pessoas em atividades de educação ambiental. Estamos a falar desde turistas que estão alojados em Troia, pessoas que vêm passar o dia a Troia e acabam por participar em alguma atividade que está disponível. Estamos a falar de escolas da região envolvente, ou até por vezes de Lisboa ou mais longe, que vão a Troia passar o dia e fazer atividades. Estamos a falar aqui de uma grande diversidade de stakeholders, digamos assim, que têm participado. Né? Por vezes temos também atividades com empresas que no âmbito das suas atividades de team building escolhem este tipo de locais para fazer atividades viradas para as temáticas ambientais. E, portanto, o número já tem alguma expressão à nossa escala. Aquilo que temos também sempre tentado fazer é aproveitar os suportes de comunicação que existem em Troia, podem ser informações nos elevadores dos hotéis, podem ser painéis na marina, podem ser nas ruas, nas praias, enfim, usando os suportes que existem naturalmente, ter apontamentos sobre estas temáticas e temos um conjunto de painéis informativos espalhados, quer nos passadiços de acesso à praia, quer nos percursos pedestres que temos junto àquela zona de Sapal que eu falei, na área da Caldeira, em que no fundo a lógica é sempre a mesma, dar a conhecer aquilo que nos diferencia e explicar a importância destes ecossistemas, destas espécies, para aquele local. Para além de instalações em Troia, também através de uma sociedade que eu já vou falar mais à frente, temos financiado alguns projetos, nomeadamente um centro interpretativo do Ruaz do Estuário do Sado. Os Ruazes são os golfinhos que vivem ali no Estuário do Sado. Foi financiado por uma sociedade nossa que é a Troia Natura e que fica na Casa da Bahia, que é um sítio dedicado à divulgação turística numa das principais avenidas de Setúbal. No Cais dos Ferris também temos uma pequena exposição a falar sobre a importância do estuário, dos valores naturais. Temos feito uma série de parcerias com operadores de turismo da natureza para divulgar os serviços turísticos que podem ser desenvolvidos nesta área com base no capital natural. E depois temos todo aqui um conjunto de eventos e de ações que temos vindo a fazer para dar notoriedade a estas temáticas e para sensibilizar as pessoas para a importância das mesmas. Ao nível de certificações, eu acabei por até já ter referido isto, gostava só de dar nota, para além do sistema de gestão ambiental que está certificado pela ISO 14001 desde 2005 e registado no EMAS desde 2008, para aqueles que não estão tão familiarizados com o EMAS, é um sistema da União Europeia, contrário da ISO, que é internacional, que é bastante exigente, é dos sistemas mais exigentes em termos de reconhecimento externo ao nível da gestão ambiental e que obriga a que anualmente produzamos um documento que é a Declaração Ambiental, onde damos conta do nosso desempenho, cujo conteúdo é validado por um verificador externo acreditado. Se forem ao site, nós temos lá as edições da Declaração Ambiental e podem saber quanta água é que consumimos, quanta energia é que consumimos, as emissões de CO2, os resíduos que encaminhamos, as atividades que fazemos nesta área. E, portanto, os nossos objetivos ano a ano, o grau de cumprimento, todo um conjunto de informação
nesta matéria, porque o EMAS é bastante exigente em termos de transparência e de informação ao público. O ano passado obtivemos também uma certificação específica do Golf, que é o da GEO, que é um galardão associado à Federação Europeia de Golfe, e, portanto, com requisitos muito específicos para a gestão de um campo de golfe, e depois temos também a bandeira azul, quer para as praias, quer para a marina. Em termos futuros, e olhando aqui para as questões da biodiversidade, um dos nossos principais objetivos é amplificar o nosso esforço nesta matéria. Portanto, este projeto foi desenvolvido com uma atenção especial aos temas da biodiversidade, do capital natural, e houve de facto aqui uma inclusão muito forte destes valores no conceito. Portanto, e nem sempre, provavelmente, isso foi óbvio para todos os nossos stakeholders. Eu diria que ao nível de públicos mais especializados, provavelmente era mais conhecido do que depois para um público mais geral, em determinada fase. Portanto, nós pensámos que tínhamos que fazer aqui mais esforços para que o comum mortal, a pessoa não especializada, que vem só passar o seu dia à praia, tenha mesmo que perceber que aqui há qualquer coisa que merece uma atenção especial. E, portanto, aquela ótica dos painéis que nós temos espalhados ao longo dos percursos de acesso à praia, em sítios de grande tráfego, vai muito nessa linha de dar visibilidade às pessoas sobre a importância destas temáticas. Neste momento isto é, como dizia ali a Sofia, o next big issue, mas nós já olhamos para ele há algum tempo e queremos continuar a mostrar que para nós é um tema muito importante, porque de facto ali não é difícil as pessoas também perceberem isso. Noutros negócios provavelmente é mais difícil, igualmente dependentes, mas não é tão óbvio para as pessoas. Aqui é fácil as pessoas perceberem a relação direta, e quando nós perguntamos às pessoas porque é que vêm a Troia, as coisas que as pessoas mais respondem e que mais valorizam e que mais comentam naqueles sítios são a localização, o enquadramento natural, as praias, o tipo de atributos que os leva a escolher aquele sítio tipicamente encaixam-se muito bem nas temáticas do capital natural. E portanto há aqui uma relação muito direta com esta temática. Há um ponto que vamos naturalmente continuar a olhar que tem a ver com oportunidades de melhoria que se traduzem na otimização de custos. Este tema tem sempre grande atenção num cenário económico como o que vivemos hoje em dia, ainda é redobrado, mas é um tema que está sempre debaixo de grande atenção, fazer um uso regrado destes recursos e com isso ser mais eficiente na conta de exploração. Acompanhamos também benchmarks de referência nas várias áreas de negócio, por exemplo, posso-vos dizer que no Golfo, se nós compararmos com referências a nível internacional para climas similares aos nossos, a nossa margem de progressão face àquilo que se conhece hoje em dia, não estou a dizer que os sistemas de rega não vão evoluir imenso e que não vai haver aqui grandes melhorias, mas já estamos muito próximo, aqui as melhorias já serão muito mais baixas em termos percentuais do que noutras áreas onde a margem de progressão ainda é maior, mas é um tema que tem sempre aqui grande atenção. Depois ia-vos só mostrar aqui algumas imagens que mostram alguns exemplos daquilo que estava a falar há bocado. Estas imagens que vocês veem aqui são ações de sensibilização ambiental. Isto são ações de formação. Portanto, isto são pessoas das diferentes áreas que trabalham em Troia, que para além de terem aquelas formações que a maior parte das pessoas está habituada em sala, em que se fala na área dos resíduos, da água, da energia, aquilo que é habitual, aqui temos a particularidade de ter um cenário que privilegia outro tipo de atividades. Portanto, tentamos levar as pessoas aos sítios para elas perceberem do que é que podem falar e conhecerem melhor a importância daquilo que têm, e os cenários são bastante diversificados. Aqui temos exemplos de newsletters enviadas a proprietários e que têm sempre algum apontamento sobre temáticas na área do ambiente. Aqui é uma campanha que
que em determinada altura foi lançada em várias áreas com mensagens que tanto podiam ter a ver com biodiversidade, como com a poupança de água, enfim. Só uma nota para a Sociedade Troia Natura. A Sociedade Troia Natura resultou das medidas de compensação no âmbito do procedimento de avaliação da avaliação de impacto ambiental da Marina e do Novos Cais dos Férreos do Troia Resort. Portanto, esse procedimento determinou, como medida de compensação, que por cada viagem vendida nos férreos e nos catamarãs que fazem a travessia de Setúbal para Troia, 10 cêntimos reverteriam para ações de conservação e monitorização ambiental e minimização de impactos. E, portanto, estas medidas são executadas em colaboração com o ICNF, são geridas através de uma sociedade que é a Troia Natura, no qual o ICNF para a qual o ICNF designa um administrador. E, portanto, há um conjunto de projetos que têm sido desenvolvidos nos últimos anos que têm a ver com isso. Esta imagem que tem aqui do lado direito é o Centro Interpretativo dos Roaços que eu falei, que fica em Setúbal. Temos também uma campanha que já vai com uma série de anos de edição que se chama Proteger os Golfinhos e que é dirigida à náutica de recreio, que no verão utiliza aquela zona para explicar às pessoas que andam nos seus barcos os cuidados que devem ter caso avistem roaços para não os perturbarem. Portanto, estamos a falar de uma campanha pedagógica dirigida à náutica. E o painel que tem ali do lado de cima é um painel informativo que as pessoas têm com os vários ecossistemas mais importantes nesta zona. Aqui temos um repositório de algumas das declarações ambientais que emitimos nos últimos anos e que poderão consultar no site do Troia Resort. E pela minha parte fico à disposição para alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada, Célia, por esta apresentação. Foi realmente muito interessante este projeto que vimos aqui. Da minha parte, eu acho que foi muito interessante perceber toda a timeline e toda a evolução do local e a forma como esse território foi gerido de modo a preservar ao máximo a natureza do local. Ao mesmo tempo, claro que se concilia com a presença humana, é um ótimo exemplo de como é que se deve gerir e olhar para um local de reserva natural, porque é realmente um local muito bonito e que deve ser, tem todo o interesse, um elevado interesse de conservação, e como é que uma empresa pode fazer então esta diferença e contribuir para este local. Foi muito abrangente, incluindo as várias vertentes e por isso também é que também foi tão interessante. Eu agora queria deixar aqui a oportunidade dos nossos participantes poderem comentar, fazer perguntas, enfim, podem fazê-lo através do Q&A, do chat ou bate-papo, podem também falar diretamente, eu vou dar aqui permissão, portanto, se quiserem, estão à vontade, e pronto, queria também dar-vos essa oportunidade. Pronto, avançando. Obrigada, Patrícia. Obrigada, ainda bem que foi útil. E pronto, vamos aguardar se alguém mais tiver alguma questão. Bom, penso que se ninguém tiver nada mais a acrescentar, não sei se a Alice quer acrescentar mais alguma coisa. Temos aqui uma pergunta. A SONAI tem previstas outras certificações? No caso de Troia especificamente, neste momento, não. Não quer dizer que não possam surgir. Aqui estou a falar de uma certificação específica só de Troia, por exemplo, a Atlântico Ferries, que é uma sociedade muito próxima, não é? Aí já temos uma certificação ao nível de qualidade, ambiente e segurança. No caso de Troia, a opção foi ao nível da gestão ambiental, mas isso é um processo que em qualquer momento, noutras áreas da SONAI Capital, existem outro tipo de certificações. Portanto, neste momento são as que temos previstas, mas é algo que pode sempre evoluir. Por exemplo, o GeoGolf foi uma coisa que surgiu em relativamente pouco tempo e que se obteve, até porque
Aí foi a própria direção do Golf a fazer uma proposta nesse sentido e já tínhamos muitas condições para a implementar, houve apenas ali necessidade de dar resposta a alguns requisitos muito específicos da indústria do Golf, mas como já tínhamos as outras certificações, o nível de cumprimento dos requisitos já era muitíssimo elevado. Mas eu diria que para já não temos, no curto prazo não temos nada previsto, não significa que a qualquer momento não possamos ter. Obrigada, Célia. Bom, se calhar podemos aguardar mais um bocadinho, ver se alguém tem mais alguma questão, última oportunidade. Gostava só de dar nota de uma coisa que julgo que me esqueci de referir, só para as pessoas terem aqui uma perspectiva histórica de como as coisas evoluem em não muitos anos. Nos anos, eu penso que 60, existia um plano ao nível de ordenamento do território para Troia, que era o plano Anderson, que estabelecia uma capacidade de carga em termos de camas na ordem das 70.000. Não estamos a falar só deste território que nós gerimos, estamos a falar da Península de Troia de uma forma mais abrangente. O plano de urbanização que hoje em dia existe é de cerca de 15.000, portanto, como veem, em 3 décadas o mundo muda muito depressa, não é? E, portanto, há aqui uma mudança muito significativa daquilo que eram os padrões vigentes em determinada altura e que rapidamente, mas portanto, a redução da carga que estava prevista caso o projeto tivesse vingado é muito relevante. E também é engraçado verificar que Troia sempre foi sujeita a processos de planeamento, ao contrário do que acontece na generalidade do território, que muitas vezes as coisas acontecem em camadas e sem grande... Já no tempo dos romanos há evidências de que houve uma operação de instalar ali um complexo fabril de salgas de peixe que foi planeado, porque cumpre um conjunto de regras que existiam na altura romana para definir arruamentos, larguras e que cumpre milimetricamente umas regras que existem da altura. E há documentos que evidenciam que houve ali um processo de planeamento. Depois temos um segundo planeamento nos anos 60, não vingou, o projeto não chegou ao fim, mas não deixa de ser uma coisa estruturada e planeada, e depois temos aqui 30, 40 anos depois, um novo momento de planeamento que esperemos que desta vez chegue a melhor porto. Temos aqui só mais uma. A nível energético, que medidas têm implementadas? A nível energético, nós temos um conjunto de painéis fotovoltaicos que foram instalados no campo de golfe e na cobertura de um dos hotéis e do centro de eventos e que permite a produção de alguma energia. Não é muito relevante face ao consumo total que nós temos. Mas as medidas que temos implementado têm passado mais por equipamentos mais eficientes, quer ao nível da iluminação, quer ao nível do chiller, de equipamentos mais técnicos, não é? Que permitam uma otimização dos consumos. Temos também sistemas de gestão técnica centralizada em edifícios com consumos mais relevantes, como os hotéis, por exemplo, em que é possível fazer uma análise mais fina de consumos parcelares, atuar em certas zonas, contadores parciais, para ter medidas mais direcionadas, digamos assim. Uma das coisas que também temos verificado é que a componente comportamental tem aqui um peso muito forte. Portanto, muitas vezes só com mudanças de práticas, hábitos, conseguem-se resultados com alguma expressão que não é irrelevante. Exato. Por exemplo, nos hotéis há uma série de práticas que têm a ver com a gestão dos pisos ocupados, e isso também o facto dos circuitos permitirem desligar certos setores, fazer a gestão dos pisos na ótica de otimizar o consumo. Esses temas também são tratados. Uhum.
pronto, penso que já não haja mais questões, estamos mesmo na hora, 4h30. Portanto, queria agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade da parte da Sonai Capital por vir aqui fazer esta apresentação, Obrigada. colaborarmos neste projeto. Obrigada também aos participantes por terem estado aqui, espero que tenham tirado alguma lição, alguma coisa útil para vocês, quer seja na vossa empresa ou quer seja para a vossa vida individual. Pronto, muito obrigada pelas questões também que foram colocadas, apesar de pouquinhas, mas pronto, já deu para conversar um pouco. E pronto, acho que terminamos por aqui. Já agora desejo uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. E pronto, obrigada. Vamos então encerrar. Obrigada.